Hoje nós vamos falar de um assunto que eu tenho certeza que você já deve ter passado por isso, e se não passou, talvez venha a passar um dia. Por que os casais têm se separado com tanta facilidade? Por que as relações amorosas estão tão banalizadas? Onde as pessoas parecem que não se entendem mais, não sabe, qualquer coisa chuta o balde, bota para arrebentar tudo e já parte para o outro, ninguém mais quer nada sério, parece. E quando quer, a coisa parece que não anda. Casa já pensando, fala, não, vamos casar, mas se não der certo, a gente separa. Não é isso? Doutora Karen Schroeder, psicóloga e especialista em terapia de casais, né? Olha, nunca falei com alguém que faz terapia de casais. Acho que até me chamaram uma vez para fazer esse negócio. Falei, eu tenho medo desse negócio. Como eu falei, fico atendo casais e faço terapia de casal. Você também faz? Com meu marido. O seu marido? Sim. Mas por que você faz terapia? Vocês não se dão bem? O que é? Pelo contrário, né? Para trazer qualidade para o relacionamento, né? Então, em determinados assuntos, a gente sente a necessidade de ter uma intervenção, uma intermediação, né? De alguém que entende, né? Que daí a gente volta para a minha profissão, uma né? mediadora ali? Uma assim? mediadora, uma interpretadora, né? Uma analista, né? Então, a gente busca alguém que vai analisar a dinâmica, né? Do casal e nos ajudar a encontrar recursos, saída e elaboração, ou seja, tratamento para nossas fragilidades, como duas pessoas normais, né? Como todos têm suas fragilidades individuais e a partir do momento que está dentro de uma relação, tem suas fragilidades conjugais. Entendi. Né? Agora me diz uma coisa, doutora. Por que as pessoas hoje em dia parece que não se entendem mais? Isso piorou depois da pandemia? Ou não, já vem de um certo... Eu acho que já vem de um certo tempo, não é de agora não. Mas piorou? Nós temos... As pessoas parecem que homens e mulheres, homens com homem, mulher com mulher, não sei, parece que não se entendem mais, não conseguem manter uma relação por muito tempo. E uma promiscuidade aí, né? Fico, a gente tem que tá incidência, né, de maiores números de separações e divórcios, sim, na época da pandemia. Então, teve um impacto, né, psicossocial, inclusive nas relações conjugais, né, durante a pandemia, como em várias outras áreas, impacto, como a gente sabe, saúde, financeira, etc. Então, a gente teve também nas relações. Mas não, a gente tem esses números, né, esses altos números de divórcios no Brasil já... Desde 2000, 2005, isso começou a aumentar muito de lá para cá. Ou seja, a gente considera mais que é geracional do que necessariamente é efeito da pandemia. Né? Você acha que as próximas gerações agora não vão nem casar mais, não vão namorar, não vão fazer nada? O que vai ser, meu Deus? Eu vejo o pessoal dizendo o seguinte, doutora. Olha, a gente casou, mas... E filho? Ninguém quer ter mais filho, né? Também tem principalmente esses casais mais jovens. Eles adotam um cachorrinho, uma tartaruga. Nós temos um índice, por mais que a gente ache que é alto no Brasil, a gente tem um índice de 1,70, né, de filho, 1,70,7 de filho por mulher brasileira. Então vai acabar. É baixo. Vai baixo, porque vai se tornar um país de gente velha, só de idosos. Porque se a gente pegar a pirâmide aqui, vamos lá, vamos dar um exemplo aqui, ver se você concorda comigo. Você tem aqui um casal, 2 pessoas, presta atenção. Aqui você tem um casal, 2 pessoas. Aí esse casal faz um filho só. Ou 1,7 que seja, vai. 1,7 aqui, 1,7 aqui dá base de 3, né? Sim. Tá, média de 3. Esses 3 aqui, como é que faz? Aí 2 aqui casam, né? Vai, vamos fazer filho também, vamos fazer 1,7. Quer dizer... E um pode ter autonomia, inclusive, vai fazer isso aqui, a pirâmide invertida. E nós temos uma geração idosa crescendo, né, dentro da nossa população, que também não é uma preocupação, inclusive dentro dos relacionamentos, né? Tanto que... Quando você fala sobre cultivar, né, o cônjuge, cultivar a escolha amorosa, né, a gente pode ter, sim, uma geração de pessoas idosas, inclusive sozinhas, né? Solitárias. Sem filhos e muitas vezes ainda sem um casamento, né? É verdade. Estável ao longo dos anos. É verdade, olha. Então, quer dizer, você tem aqui 2, mais 2. Se esse aqui fizer um filho só, aqui dá 1. E aqui dá 1. Se esses 2 aqui fizer um filho, dá 1 aqui. Um só não se reproduz sozinho. Como é que faz? Então, quer dizer, a pirâmide está desse jeito. E a tendência é a gente ter um país de idosos, como acontece já na Europa, inclusive. Sim. A Europa está diminuindo a população. Sim. Por causa disso aí, porque não tem criança. Mas a Europa ainda tem uma preocupação um pouquinho maior com qualidade de vida, coisa que o brasileiro... Não temos ainda. Ainda temos, né? Tantas questões precárias de saúde, políticas públicas voltadas para essa faixa etária e, principalmente, o que eu posso cultivar ao longo... Que foi um dos argumentos, inclusive, do governo para poder estender
a idade para aposentadoria. Sim. Porque falou, ó, o país está ficando velho, as pessoas estão vivendo mais e a gente não tem grana para pagar porque não tem força de reposição. Sim. Além desses fatores externos, tem os fatores internos particulares, de autorresponsabilidade e de construção ao longo da vida, que daí é uma coisa interessante para a gente trabalhar, né? Com quem eu escolho me relacionar, como eu escolho viver, como eu cuido do meu bem-estar, da minha qualidade de vida, da minha saúde mental. Porque isso também, né, que essa parte cabe a mim, como eu tenho escolhido, né? Como eu tenho feito as minhas escolhas, como eu tenho feito essa manutenção desses pilares, inclusive para eu envelhecer, né? A gente pensa, né? A gente tem socialmente a ideia de que um dos fatores principais de escolha, a escolha mais importante que a gente vai fazer ao longo da vida é carreira, é profissão, é o que eu vou escolher ser, que vai me trazer um retorno, né? Uma satisfação e um retorno financeiro. Né? Mas hoje a gente tem vários estudos psicossociais, né? Ou seja, de origem social, sociológica e psicológica, voltadas para a escolha mais importante que a gente faz é com quem a gente vai viver. Né? Então não é o que eu vou fazer, mas com quem eu vou viver as minhas etapas de vida. Quando você atende lá os casais, quais são os casais que estão faltando isso aqui? Já viu aquele meme que fala, tá faltando isso aqui para mim? Para me chutar o balde. Quais são as maiores queixas de homens e mulheres? Sim. E daí a gente entra nessa questão geracional, tá? Então a gente tem sim a necessidade das demandas individuais atendidas, ou seja, eu quero que seja desse jeito, né? Eu quero a minha vontade atendida, eu quero que a minha criação, o meu estilo de vida, né? As minhas prioridades, os meus conceitos familiares sejam reproduzidos. Ou seja, de antes do casamento para depois do casamento. Então, a fase de adaptação já é uma fase bem conturbada. Até porque os casais hoje, né, eles não se casam mais com 17, 18, 20 anos, onde os dois se construíam e se formavam, inclusive de personalidade, inclusive de apoio mútuo, de crescimento individual junto com o cônjuge. Então, a gente terminava, nas gerações anteriores, a gente terminava de crescer e se desenvolver já com o marido, já com a esposa. Hoje não, hoje a gente tem também esse número de casamentos mais tardios, né? Que não digo que está certo ou está errado, mas o que acontece? São pessoas mais formadas, né? Então elas permanecem mais tempo ou no núcleo familiar primário, que é o pai, a mãe e os irmãos, então lá pelos quase 30 anos saem de casa, ou ainda tem esse meio termo, que é aquele meio do caminho, que eu moro sozinho, resolvo as minhas prioridades, faço as minhas escolhas, né? De 20 a 30 anos, e então eu busco uma segunda pessoa para dividir minha vida. Quer dizer, ela prioriza a carreira. Estabilidade, desejos individuais, os bens materiais que deseja consumir, né? O estilo de vida também, para depois tentar incluir um outro ali naquela vida que já está praticamente pronta, né? Com 30 e poucos Você anos. acha que hoje as pessoas estão mais egoístas? A questão da individualidade, né? É diferente o egoísmo, porque o egoísmo é quando eu olho só para mim, né? A individualidade é quando eu olho primeiro para mim e depois para o outro. Então, assim, tem esse funcionamento, né, de núcleo familiar, de coletivo, do outro, do social. Mas nós temos, sim, uma grande necessidade individual de ter nossas necessidades atendidas. Ou seja, quero do meu jeito, fui criada assim, esse é o certo, né? Se você está discutindo comigo, você está errado. Se você me frustra, você está errado. Né? Então a gente tem uma baixa tolerância à frustração, sim, nessa nossa geração atual. O imediatismo, então a gente não tem tempo de esperar a pessoa se construir, melhorar, buscar ajuda juntos. Não, eu quero para ontem. Né? Então realmente a tolerância e a questão dessa discrepância contribui negativamente dentro das relações. Intolerância é uma palavra que eu acho que se encaixa muito bem, né? Acho que as pessoas hoje não toleram mais nada. Ou você faz meu jogo, ou nada feito. Quer dizer, ninguém para falar, não, pera um pouquinho. Cada pessoa é uma pessoa e a gente precisa discutir, se conversando, e se entendendo, coisa e tal, isso e aquilo. E alguns vão procurar terapia por causa disso. Não é isso mesmo? Sim. Olha, eu vou dar um exemplo aqui para você. Você aí, que está nos assistindo, que está lá aqueles aplicativos de relacionamento, eu já entrei lá para ver como é que funciona. Eu não posso falar sem ver como é que é. Eu já entrei lá no Tinder, tem um outro aí também, mas que lá não entrei, não fiquei mais nesse Tinder aí. Tem uma mulherada lá, tem um monte de homem também, entendeu? Que diz o seguinte,
Não estou procurando... Como que eles colocam lá? Quero um relacionamento leve. O que era relacionamento? Eu falei, mas como assim relacionamento leve? Uma mulher 40 anos de idade quer um relacionamento leve com um cara que seguramente tem 40 anos ou mais. Todo mundo tem suas histórias, as suas rusgas, as suas cicatrizes. Não tem como ser leve o tempo inteiro. Eu não sei o que esse povo pensa, doutora. Tá errado isso ou não? A ideia... O que é ter relacionamento leve? Vamos só se divertir, vamos viver numa boa, vamos dar risada o tempo inteiro, vamos curtir, vamos transar, vamos fazer tudo. Mas aí se tiver algum problema... Não, aí já não tá mais leve, eu já não quero. Existe vida assim perfeita? E fica hoje a gente tem a liberdade de níveis, né, de status diferentes. Então hoje a gente não precisa o casamento, por isso que a gente fala tão da fragilidade do casamento sério, né, longínquo, contínuo, a longo prazo, talvez até eterno. Né? Hoje a gente tem essa fragilidade, por quê? Porque a gente tem níveis anteriores de relacionamento. O namoro, a ficada, né, o contatinho, né, e etc. E isso não tem mais idade. A gente já tinha a impressão de que isso são experiências, né, da adolescência, né, a experimentação da fase da adolescência. Hoje não, hoje realmente a gente tem pessoas de mais idade, né, independente, 40 na casa dos 50, na casa dos 60, que buscam esses relacionamentos. Que eu não sei até onde é leve, no sentido de traz qualidade, porque um relacionamento com qualidade é uma coisa, um relacionamento com superficialidade é outra. É outra, claro. Essa liberdade hoje em dia, ou libertinagem sexual também atrapalha muito. Para se ter um relacionamento realmente com estabilidade. Sim, com certeza. E as redes sociais, internet, que você tem falado, esse acesso que a gente tem ao outro, à vida do outro, à intimidade do outro, ao corpo do outro, né? Que a gente tem esse acesso hoje nas redes sociais, nos aplicativos, né? Facebook, Instagram e etc. Isso acaba atrapalhando sim as relações. Primeiro porque é um mundo fantasioso e ideal, né? Então assim, eu olho aquilo, eu imagino, eu fantasio aquilo. Não é o que você é o que você posta. Exatamente. Então, assim, isso me contamina diretamente. Por quê? Porque o que eu sou e o que eu tenho na minha casa não necessariamente é aquelas flores, aquele corpo, aquela rotina, né? Aquele ideal de, a pessoa tá sempre sorrindo, tá sempre feliz, tá sempre passeando. Não é. Por quê? Porque o casamento se sustenta, né? No dia a dia, no mês a mês, no ano a ano, né? Então, com certeza, esse acesso mais fácil, né, a vida do outro, a intimidade do outro, o jeito do outro, acaba colocando em xeque o que eu fiz de escolha, né? Então atrapalha sim, tanto para número de casos extraconjugais, né, quanto para encerramento de casamento. Então no caso de separações e divórcios, né? Quando se faz uma terapia entre dois casais ou entre um casal que está ali por isso aqui para se separar, você já conseguiu reverter a situação? Sim, Ou tem hora que não tem mais jeito? Então, Fico, o que a gente trabalha, né? Primeira coisa, o objetivo do casal com a terapia, né? Então, primeiro momento, primeira investigação, primeira avaliação que a gente faz é qual é o objetivo desse casal, né? Ambos têm interesse em permanecer na relação, né? Porque às vezes eles procuram e eles não têm mais interesse em fazer a manutenção do casamento. Eles abrem o jogo lá mesmo? Pelo contrário. Você acha que eles abrem o jogo? Fico, assim? Essa é a chave da terapia. Individual e de casal. Já aconteceu do cara chegar lá e falar, vou falar a verdade aqui, porque eu me apaixonei por um outro cara. Não, comigo não, mas deve acontecer. Ainda não foi comigo. Não sei, pode acontecer. Não, eu já ouvi. Eu já ouvi umas 3, 4 histórias assim. Não, de conhecidos aí. De casos. Sei lá, isso acontece, cada um. existe sim, né? Agora, comigo... Falar ali nunca aconteceu. Mas a gente já teve, assim, eu digo problemas, porque eu digo que são desafios, né? Agora o cara se apaixonar por outra mulher. Não, dentro do setting. Revelar alguns segredos, sim, né? Falar sobre interesse em outras pessoas, né? Ali é um lugar. E assim... É um lugar que eu digo saudável, por mais difícil que sejam, não existe, dentro da gente não existe o perfeito, né? Então sempre vai existir fragilidade, vulnerabilidade, desejo, tá? Essa questão da fantasia, do que eu esperava, né? De como eu idealizo o meu cônjuge, de quanto eu sou frustrada, né? Então quando a gente leva para um terceiro analisar, contribuir, né? Intervir na nossa relação, a gente está abrindo espaço para trazer mais qualidade, tanto para permanecer quanto para separar, né? Que era o que eu ia dizer um pouquinho. Quando a gente pergunta do objetivo do casal com a terapia, realmente se o desejo é continuar, ótimo, né? A gente vai construir... tapando esses buracos, tentando entender, fazer a compreensão do que tem afastado esse casal, né?
Agora tem casais que são o contrário, que eles buscam a terapia justamente para achar um meio saudável do quê? De separar. E a gente não tá ali para dizer se tá certo ou errado, se entendeu? A gente tá para atender a necessidade, a demanda do casal nesse sentido também. Eles têm essa liberdade, essa autonomia como 2 indivíduos adultos de escolher romper, né? Então, claro, a gente tá ali para tornar esse momento, esse lugar, né, de uma forma que traga menos prejuízos possíveis, porque também quantas histórias de separações trágicas, que trouxe depressão, violência. Tem crime passional, aí tá cheio de crime passional. Violência doméstica, depois casos de ansiedade, depressão, depois a pessoa não consegue mais reerguer, inclusive em outros pilares, porque teve uma frustração amorosa. Então, assim, a gente sabe o quanto esse campo do amor é um campo importante para o ser humano. Né? Porque às vezes, como você disse, o fato da pessoa querer se separar é um direito que ela tem, não é? Mas não precisa separar em guerra, né? Que eu acho que é o que há de pior numa separação, né? Quando você tem falta do respeito. Aí perde o respeito, perde a violência, agressão verbal. Vem a violência, agressão verbal e tudo mais. Filhos, às vezes estão envolvidos e vão sofrer também. Sim, negócio, dinheiro, enfim, envolve tanta coisa que às vezes, né? E outra coisa, às vezes por causa de besteira também já chuta o balde, né? Eu acho que acontece muito isso aí. Porque o cara não sei o que. Eu falei, pera aí um pouquinho. Nem todo mundo é perfeito. Você já sentou, conversou, bateu um papo, procurou ajuda. Qual é? Entendeu? Casamento é uma coisa séria. Sim. Namoro é uma coisa séria. Relacionamento é uma coisa séria. Você não começa um negócio já achando que vai terminar. Pô, que negócio é esse? Não é não? E por isso que é tão importante, dentro das relações, a gente ter essas fases anteriores, né? Então, assim, existe sim o momento do namoro, né? E justamente para isso, para conhecer as qualidades e os defeitos que todos têm, né? Eu tenho, você tem, as pessoas vão ter, e que sim, podem se potencializar no convívio direto com outra pessoa, né? Então a ideia da gente se conhecer bem antes de ir morar junto, antes de assumir um casamento, né? Antes de juntar realmente as escovas de dente ou até a empresa, né? A gente precisa sim entender o que dentro do outro é parecido, né? Você falou um pouco da admiração, né? Antes, claro. O que eu admiro, o que me aproxima, o que me atrai desse outro, e pelo contrário também. O que me repele, o que me afasta, o que para mim é difícil digerir, tolerar e suportar. Porque depois isso vai fazer falta na hora na construção dentro da fase de cada etapa de será que eu suporto? Né? Um não? Será que eu suporto o defeito do outro? Será que eu suporto as manias? Será que eu suporto até coisas mais graves, as escolhas, estilo de vida e etc. Né? E daí começa a dar essa incompatibilidade depois nas fases posteriores, meia-idade. Né? Os filhos já cresceram, os pais acham que cumpriram um papel de criação e daí eles querem fazer as escolhas dele, né? Não tolero mais, não suporto mais, esse tipo de coisa e vou buscar meu rumo. Né? Mas tem sim tudo a ver com o grau de frustração, então a gente tem sim uma baixa tolerância à frustração nessas gerações, né? Essas 2 últimas mais ainda. E tende a piorar, né? Porque a gente tem hoje a era do imediatismo, então eu quero ser atendido a todo custo, do meu tempo, né? E o outro ponto principal é isso. Eu vou trocar e daí eu vou arrumar outra pessoa que também tem defeitos. Então essa fantasia de que eu preciso ser atendida o tempo todo dentro das minhas necessidades e expectativas. Aquela hora a gente estava falando em off aí, porque eu, na minha opinião, eu sempre disse isso. Eu acho que o caminho para o amor, para você amar uma pessoa, é a admiração. Não é a paixão, necessariamente. Eu acho que a paixão é um ingrediente legal, bom, faz bem, realmente, mas a paixão pode ser efêmera, ela passa, vai lá para cima, desce, acaba, volta de novo, não volta nunca mais, não sei. Mas a admiração, quando você admira aquela pessoa como profissional, como mulher, como homem, como pai, não é? Como marido, como esposa, aquilo eu tenho orgulho de estar do lado dessa pessoa e eu gosto da companhia dela, é por isso que estou junto dela. Então, esse é o caminho para o amor. Esse é o amor, né? Eu vejo dessa maneira. Sim, e é um imã mesmo, né? A gente se atrai, aquilo enche os nossos olhos. Claro, não pode ser uma via de mão única, evidentemente, porque aí não vai dar certo também. Eu tenho essa admiração toda por você, mas esse cara aí para mim entendeu? Sim. E com certeza, a admiração, ela contribui para o sustento, para a manutenção da relação. Né? Então, assim, em diferentes fases, né? Bem isso. Como que eu vou passar para a próxima fase com essa pessoa? Porque cada fase de vida vai exigir.
vai exigir um papel, vai exigir um perfil, vai exigir um ritmo, né? Então a gente precisa, como casal, encontrar esse meio termo, né? Encontrar esse meio campo onde ambos vão estar andando lado a lado dentro da parceria, da admiração, da construção, do crescimento, do desenvolvimento, né? É a parceria. É a parceria. Eu escuto muito essa palavra, parceria. Eu quero uma mulher parceira, eu quero um homem parceiro. Mas você está colocando isso em prática, será? Aí é que é a pergunta que hoje eu vejo muito, principalmente por causa dessa... Eu não chamo de... Olha, eu não sei se é boa ou é ruim. Esse negócio de rede social, a gente usa as redes sociais. Estou usando aqui rede social, mas se a gente usar para o bem, é legal. Se não for para usar para o bem, também não presta. Hoje eu vejo vejo muito um clima de disputa entre casais. Disputa. Porque eu ganho mais do que você. Eu tenho mais like que você, porque é como a gente falou antes, né? Não é o que você é, o que você posta. Eu tenho mais like que você, eu sou mais admirado que você, eu tenho mais seguidor que você. Enfim, quer dizer, parece que é uma loucura, uma caçada frenética atrás do like, coisa e tal, aonde os casais, imagine, casais, gente, casais, estão num clima de disputa, onde a mulher posta lá uma foto de biquíni, né? Biquíni, tal, ganha um monte de curtida e um monte de elogios ali, e o cara, em seguida, né, vai lá postar uma foto sem camisa, fazendo pose e coisa e tal, porque é um clima de disputa. Quem é melhor aqui? Eu acho isso uma coisa horrorosa, sinceramente. E eu vejo que isso acontece muito. Eu estou errado? Fico. Será que eu estou vendo coisas? Fico. Qual o grau de exposição, né? E qual o objetivo dessa exposição toda nas redes sociais? Isso é um questionamento que a gente tem que fazer. Por quê e para quê, né? Daí você fala que realmente um dos componentes dessa competição, que até então era uma competição pelos filhos, pela atenção dos filhos, quanto era mais amado, quanto tu contribuía mais com o lar, né? Teve assim, essa competição financeira. Então, assim, essa ideia dessa busca desenfreada por ser melhor, se destacar, ser preferido, é natural do ser humano, sabe? Eu quero ser visto, quero ser amado. Por quê e para quê? Né? E porque dentro de uma família, o que eu ganho, né? Se o objetivo é somar, né? Não é subtrair, não é, eu quero que você vença também. A ideia é essa, né? Eu quero ganhar, mas também quero que você vença. A ideia é de estar lado a lado. Né? Aquela figura de um à frente e outro atrás, né? Já ficou para trás, a gente pode crescer juntos. Mas a competição vem a troco do quê? Né? Então, assim, complexo de inferioridade, a gente tem sim, a gente tem as psicopatologias, né? Hoje mais diagnosticadas. Você né? fala muito em narcisismo. O narcisismo, sim, que é um perfil, né? Esses dias eu vi uma pessoa dizendo, eu tive um relacionamento com o cara era muito narcisista. Eu falei, mas como assim narcisista? Não, ele era narcisista. Explica isso pra gente. Sim, o que é relacionamento narcisista, onde o homem é narcisista ou a mulher? É um transtorno de personalidade onde todas as energias do indivíduo são concentradas na satisfação dele e não numa satisfação direta, mas indireta também. Então tem sim a manipulação, tem sim a deturpação dos fatos, né? Tem o controle sobre o outro para, num segundo momento, para o ganho secundário, ser satisfação das necessidades dele. Isso é um pouco de dele. sadismo também, ou não? Então, mas é diferente. Um é um comportamento onde a pessoa, de repente, outro... tem um certo prazer também em manter aquela pessoa sob essa situação que, querendo ou não, ela acaba sofrendo. Sim, o sadismo é uma perversão também. Perversão que a gente fala é o desvio, né, da normalidade. Então, não deixa de ser uma perversão. Isso também sai da curva do esperado, né? Mas a gente tem diferença entre comportamentos isolados e manutenção. Por exemplo, a pessoa se satisfaz, a pessoa sobrevive, né? Vou usar esses termos, ao longo do seu desenvolvimento, com esse perfil. Então, é um perfil que realmente ele causa sofrimento em todo mundo que está em volta, tá? Em maior e menor grau. Então, também dentro desses transtornos de personalidade, tem pessoas mais intensas e tem pessoas menos intensas, que às vezes passa até despercebido. Isso acontece mais com homem ou mulher? Eu não tenho esses números fechados, mas acontece em ambos os sexos, tá? Não é um perfil... A gente tem narcisista, muitos. E que se casam, constroem famílias e gera sofrimento também. Inclusive para crianças, eu digo crianças e adolescentes que são mais imaturas, né? Para fazer as próprias escolhas. Claro. Então causa sofrimento também. Doutora, eu percebi uma coisa também. O homem, vou defender o homem aqui. Mas o homem sofre mais. Você não acha? Quando ele leva um pé na bunda, ele não sofre mais que a mulher. Porque a mulher, quando ela parece que consegue administrar isso um pouco melhor. Sofre, tal, chora e coisa e tal, mas depois também vê o cara, passa por cima dele, não tá nem aí, né? O homem parece que, gente, ele passa anos ali
não sei, uma impressão minha. O que gente... diz os números? Mas o que a gente considera, né, Fico, quando a gente pensa em nível de Eu conheci um cara que tá louco. O cara, ele vivia... Olha, ele levou um pé na bunda da mulher. Eu tinha dó do cara, Fico, sinceramente. você lembra um pouco como era essa relação quando estavam juntos? Não, eu não sei. Como é que mas eu só sei o que ele me falava, né? Não, ele falou, pisei na bola e coisa e tal, isso e aquilo. Eu falei, pô, velho, aí você já experimentou mandar flor? A gente dá uns conselhos, né? Vai que, né? Não, isso eu ainda não fiz. Falei, tente. Não, ela vai jogar na minha cara. Eu falei, bom, mas o máximo que vai acontecer é ela jogar na tua cara. Mas tenta, vai que dá certo. E eu vi algumas relações assim que eu falo, pô, o cara passa meses remoendo aquilo numa depressão, numa coisa de louco. E às vezes algumas mulheres parecem que conseguem superar isso com mais facilidade. É uma coisa de gênero mesmo ou não? Fico, o que a gente considera quando a gente pensa nessas separações? A gente trata e analisa como luto, tá? Então é um processo muito similar ao luto de perda real e a perda do afastamento, tá? Da separação, do divórcio. Então esbarra em que questões que daí são individuais, que daí a gente tem que observar. Frustração, tá? Sensação do vazio, o quanto eu tenho essa questão da individuação, o quanto eu era conectado, por isso que eu pergunto, compartilhava, o quanto foi construído junto com esse outro e o quanto eu consigo me desconectar desse outro também, tá? Porque é muito importante, a gente fala muito dessa conexão, desse entrosamento, né? Dessa parceria, mas as questões individuais que não esbarra no egoísmo, que esbarra em eu ter também o meu espaço, minha forma de pensar, né? O meu tempo, isso é necessário. Mesmo dentro das relações conjugais, tá? Se um dia acontece, eu não digo que isso vai preparar para uma separação, mas se por um acaso separa, eu também consigo me encontrar, me conectar, saber quem eu sou. Tem pessoas que se separam, que se perdem dentro dessa identidade. Se separam ou perdem alguém, né? Também, como eu falo, o sentimento do luto. Por quê? Porque era tão intrínseco. E a sensação de derrota também, né? Frustração, de inferioridade, né? Da perda, pensa, eu perdi, eu não ganhei, eu não venci, isso pode virar em maior grau índices de ansiedade e depressão, tá? A resiliência, a capacidade de sobreviver a isso a gente considera o fator adaptativo. Então, quanto as pessoas têm recurso para se reerguer, né? Por quê? Porque a gente também tem uma geração hoje voltada para eu nem caio, eu não sou ensinada a cair. Eu sou poupado, protegido, eu tenho os meus recursos, eu tenho que vencer sempre, eu já nem caio. Em vez de ser uma geração treinada para, se eu cair, eu sei levantar. Né? Então, assim, isso também tudo atrapalha dentro da manutenção da relação conjugal e também dentro de uma frustração, dentro de uma possível separação. Mas na sua experiência acadêmica, quem sofre mais, o homem ou a mulher? O homem, eu vou explicar por quê. Tá, explica aí. Dentro dos casos, né, que eu acompanho, né? Eu tenho quase 15 Porque anos de consultório. Porque eu vejo mulher que ela separa do cara, mas no outro dia ela já tá engatada no negócio. Agora o cara tá... Eu tenho quase 15 anos de consultório, né, de clínica. Me diz aí. O que a gente observa é que as mulheres, elas são mais planejadoras. O que eu quero dizer com isso? Dentro do sofrimento, elas conseguem já ir se organizando mesmo antes do fato concreto. A mulher não é mais racional, não? Pelo contrário, ela sente, ela sofre. A mulher na cabeça dela, ela acha que o homem que é mais, né? Sim, mas não é, não. Mas, ela sente, ela sofre, ela remói, ela elabora, entendeu? E isso tudo num movimento de planejamento, tá? Num movimento interno. Então, quando acontece a ruptura, muitas vezes o sofrimento já veio, meses, anos já antes, vinha meio entendeu? que... Então, assim, sofre, mas ela não precisa da concretização do fato concreto para essa bomba explodir. Já vinha meio que se preparando. Exatamente. Os homens, por eles serem mais racionais, mais visuais, mais reais, o que acontece? Eles precisam do fato concreto, tá? Então, muitas vezes o relacionamento já está desandando, já está desmoronando, já está cheio de fragilidades. Mas ele acha que nunca vai acontecer. Mas a vida tá seguindo. Por quê? Porque ele é prático. Se eu tô trabalhando, ela tá trabalhando, a gente tá saindo pra jantar, nossos filhos estão crescendo, tá entrando dinheiro, a gente tá mantendo nossa rotina, tá tudo bem. Exatamente. E daí belo dia a mulher fala, tô indo embora. E daí, se tem um rompimento, o choque, ele é maior. Tá? Então, nesse sentido, por que eu digo que ele sofre mais de antes da separação, né? A partir do momento do rompimento? Por quê? Porque muitas vezes isso é acoplado, vem o sofrimento de uma vez só. E a mulher, ela já tem essa sensibilidade de ir sentindo, então ela vai sentindo progressivamente. Ela vai meio que se desligando devagarzinho até ela dar... Tem um movimento interno diferente. Né? Não estou generalizando, né? Mas a maioria dos casos, a forma de funcionar, sim. Muito bem. A mulher é mais inteligente, realmente, não tem jeito, ela é mais sabida.
Isso aí não resta dúvida, porque o homem sofre demais, tá louco. Mas... Doutora, eu percebo uma coisa também. Hoje em dia a gente falou aqui de individualidade, falamos de egoísmo, coisa e tal. Eu percebo que as pessoas hoje, eu não sei se elas estão buscando relacionamentos que estejam realmente ligados a sentimentos ou mais ligados a praticidades e comodidades. O que a senhora me diz disso? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para ficar mais ilustrado aqui para quem está nos assistindo. Por exemplo, puxa vida, olha, gostei de você. Fala, também gostei de você. Isso eu estou falando de aplicativo, tá? Porque hoje em dia as pessoas só conhecem aplicativo, né? Quem que sai na rua aí cantando mulher, isso aí vai entrar em desuso praticamente, né? Porque hoje em dia você não fica até mal você cutucar uma mulher e falar, você está me assediando? Pô, quer dizer, então hoje em dia está esquisito. Mas vamos lá. Você está lá num aplicativo e fala assim, tudo bem, gostei, também gostei, coisa e tal. Onde é que você mora? Falou, eu moro aqui em Campo Grande. Mas eu moro aqui em tal lugar. Falei, tá, tudo bem, mas aqui tem aeroporto, aí não tem? Falei, tem. Mas não. Falei, mas puxa vida, você está procurando praticidades, comodidades ou você procura realmente uma história de amor? Queria que a senhora falasse disso. As pessoas procuram o que, afinal? Sim. Fico conforto, comodidade, praticidade, né? O amor ficou em segundo? As pessoas, elas precisam... Segundo plano? Terceiro plano? É interessante como as pessoas hoje acabam colocando, sim, outras questões. Condições financeiras, status, sabe? Até coisas menos, mais objetificadas. Menos casa, nobres, carro. né? Sim, por quê? A ideia disso, de que a coisa tem que funcionar, de que tem que ser a qualquer custo, né? Nesse sentido de eu preciso manter os meus desejos. Ambição, uma vaidade, sabe? Então isso também faz parte de algumas personalidades. E daí o envolvimento, né? Como se fala, essa história de amor, o prazer dentro das coisas simples, fica às vezes em segundo plano, sim. Isso não é questão, isso não é geracional, isso não é no sentido de um movimento social, né? Que a gente tem acompanhado. Pelo contrário, a gente tem, mas isso vem de rede social. Por quê? Fantasia, status, mostra o que você não tem, mostra o que você não é e cria na cabeça, sabe como conto de fadas, né? Criava na cabeça das adolescentes um príncipe, um perfeito, uma carruagem, um conto de fadas que vai dar tudo certo. Hoje é o novo modelo de livro de romance, né? Ou seja, uma mulher com corpo ideal, uma mulher sempre sorridente, uma mulher sempre impecável, porque como que ela posta as fotos nas festas, nas saídas? Sempre montada, exatamente. Então eu busco aquela situação. E as mulheres... Porque ela está em busca do like. E se eu postar ali... Por uma a não ser que você seja humorista. Por uma... Sim. Né? E os homens, e as mulheres quando procuram os homens também. Né? Então, quero saber o que ele faz, qual é o trabalho dele, né? Onde ele vai. Se ele está malhadinho. O perfil dele, como se a gente fosse, como se isso fosse sustentar um relacionamento a longo prazo. Exato, né? É um equívoco, né? E é um grande erro, né? Que é a mesma coisa que a gente também, né? Ainda voltando, comparando com situações anteriores, que era, porque é de uma família boa, vai dar certo o casamento. Porque a menina é bonita, sabe fazer isso, aquilo vai dar certo o casamento. Não é. Quando a gente recorta a pessoa, quando a gente recorta parte dela e acha que aquilo é garantia de sucesso, não funciona, né? O que a gente precisa entender? Que a gente precisa enxergar o outro como um todo, né? Então, parte boa, parte ruim, parte bela, parte feia, né? Parte conservada, parte que vai ser desgastada a longo prazo, né? Então, assim, inclusive fisicamente e talvez interiormente também, a gente se desgasta ao longo da vida, a gente vai envelhecer também, sabe? Evidente. Então, assim, essa ideia de trazer as coisas como uma parte da história, tanto que eu acho muito interessante que os contos de fada, eles chegam só até o dia do casamento, né? Ninguém sabe o que aconteceu depois. Depois ninguém mais sabe, porque nunca tem a parte 2. Não tem. Então você não sabe se deu certo, se não deu, se o príncipe realmente era aquele príncipe. Se o cara tá deitado no sofá assistindo televisão com a barrigona desse tamanho, tomando cerveja, fumando cigarro, né? Ninguém sabe. Não é essa a ideia do príncipe. Você levanta cozinhando lá de cabelo preso. Tá presa aqui assim. Ninguém sabe, né? Por quê? Porque a gente fica voltando naquela fantasia. Eles vivem no mundo da fantasia. Entendeu? Então isso é muito complicado. Quando a gente recorta a história, literalmente. Exato. Né? As redes sociais, elas tanto aproximam como distanciam as pessoas, né? De uma maneira tão efêmera, tão rápida, que é isso que eu venho. É por isso que eu te chamei aqui. Falei, por que esses relacionamentos estão assim? Tipo, não dá mais certo. Você fala com uma pessoa, eu tô namorando fulano, passa uma semana, não tá ou tá com outro. Falou, gente, mas o que é isso? E tô falando de casamentos também, hein? Fico, segredo, dica para, né, a gente, como que eu vou escolher então alguém, né? Como que eu vou escolher? Como que eu vou saber? Por que que eu não vou? Dica. Por que que eu vou? Como que eu fujo desse troca-troca? Tá.
Autoconhecimento. Então, antes de eu conhecer o outro, antes de eu me relacionar, antes de eu ver o que tá bom no outro, o que eu preciso olhar? Para mim. Tá? Então, assim, terapia individual, o que a gente busca? O que eu gosto, o que me satisfaz, o que me preenche, qual a minha criação, quais os valores que para mim é importante, como os meus pais funcionavam de forma que eu quero reproduzir, como eles funcionavam de forma que eu não quero reproduzir, para a partir de um segundo momento eu conseguir olhar para o outro. Tá? Porque senão eu fico achando o tempo todo que o outro tem que preencher as minhas lacunas, os meus buracos, as minhas frustrações, os meus desejos dos mais importantes, de princípios, né, e questões morais, até os mais bobos e relevantes, sociais, estéticos, etc. Então, assim, Sim. Será que eu preciso realmente depositar no outro sem se conhecer? Tem gente que está se separando por causa de política. Já aconteceu lá? Sim, isso... Com frequência, nas épocas Com frequência? Nesses últimos anos que a gente teve essas divergências essa políticas, polarização política, onde o cara pensa de um jeito, a mulher pensa de outro, e os caras se separam. Ei, eles nem sabem que você existe. Você está destruindo a sua família. Absurdo. Eu tive um consultório, né? Por quê? Justamente por isso. O julgo desigual também, pessoas que têm religiões diferentes. Sim. Também. Por quê? Porque eles ficam naquela tentativa de achar um meio termo. Né? Um meio termo no sentido de que pensar igual. Puxar o meio termo ou puxar para o lado do outro? Vem para o meu lado. De achar quem tá certo. E eu gosto de um exemplo que é excelente. Olha, é uma atividade que eu faço com frequência, né? A hora que chega no momento da terapia que eu vejo aquilo que é uma fragilidade do casal, que a gente precisa trabalhar aquela questão. Escrevo numa folha, número 6 e coloco a folha aqui. Número 6, pra mim. Que número que é pra você? 9. 9. Quem tá certo? Eu ou você? Nenhum dos dois. Pra você é o 9, pra mim é o 6. É pra você o 6. E por que eu tenho que provar pro outro que ele tá certo? Depende da E a gente posição. vai ficar aqui a noite inteira discutindo. Porque eu enxergo o 6, você enxerga o 9. Então, será que eu realmente preciso chegar num consenso? Não. Será que essa é a chave? Olha, Né? Será que eu não posso respeitar? Eu vou dar uma dica aqui de quem já foi casado. A mulher tem sempre razão. Entendeu? Você fala, ok, e pronto. Você tá vendo 9, você fala 6. É 6, meu amor. 6. Sem dúvida é 6. Sim. Pronto, tá tudo resolvido. Sim. O respeito, a empatia, né? A compreensão do outro, independente se tá certo ou tá errado. Porque, lógico, tem coisas que são importantes, né? Que a gente realmente precisa pôr numa régua de não, isso não tá certo. Tem gente que acha que vai Mas casar, a vai namorar, maioria... nunca vai ter divergência. Pô, gente, tá viajando na Alice no mundo das fantasias. Não existe isso. O casal, por mais que você ame, por mais que você fique a vida inteira com ele, vai ter uma hora que você vai ter algum tipo de divergência. O que cabe é como você falou, precisamos conversar. Excelente. Então, assim, entender sim que o outro vai frustrar, que o outro vai faltar, que o outro vai falhar, assim como eu também. Vou frustrar, vou faltar, vou falhar, né? Dentro da expectativa do outro. Mas que, quando a gente pensa, quando a gente se coloca no lugar, quando a gente tem empatia, quando a gente compreende, olha pelas lentes dos outros, que a gente também pode acolher, compreender, perdoar, né? E assim, seguir. Perdoar é uma coisa muito bonita. Deus mande que você perdoe. Né? E assim seguir, e assim conseguir superar e vamos pro próximo desafio, porque não acaba, tá? A gente acha que não acaba. Né? Doutora, pra gente encerrar aqui, eu vou pedir 3, vai, 3 só. Se tiver mais, tudo bem. 3 dicas para um bom relacionamento. 3 dicas rápidas. Tá, vou focar, vou voltar para o E depois 3 que vai dar tudo errado. Falar assim, olha, essa aqui, se fizer isso aqui, azeda o negócio. Autoconhecimento, gente. Antes de eu escolher o outro, eu preciso saber quem eu sou, o que eu gosto, o que me fortalece, o que me enfraquece. Você já ouviu aquela frase assim, nossa, o outro desperta o pior em mim? Poxa, então o que eu tô fazendo lá daquele indivíduo? Sabe? Então, eu preciso me conhecer me escolher antes de escolher o outro, tá? Então, isso é autoconhecimento. Conhecer o outro antes de ir para a parte da intimidade. Então a gente precisa entender, curtir, passear, sabe? Para num segundo momento a gente entender o que é realmente dividir planos, objetivos, meta, sabe? Colocar a responsabilidade em cima do outro, a cobrança, porque num nível, né, mais avançado de relacionamento. Não me cobre nada. Vai ter a cobrança, não existe isso, né? gente.
Então, Porque o relacionamento, você tem uma responsabilidade sobre aquilo. sim, e compromisso. Compromisso. Né? E a terceira dica é que seja assim gradual, né? Por que essa aceleração? Por que tudo isso para ontem, né? Por que as relações, eu não estou dizendo que julgando, mas por que essas relações tão rápidas, tão imediatas? Por que relações sexuais no primeiro encontro? Por que pular a fase da conquista, né? Verdade. Por que não deixar as pessoas realmente serem agradadas, agradar ao outro e se agradar, ser conquistado? Sim. Então, quando isso é progressivo, a gente consegue acompanhar, nossas emoções dão conta de acompanhar aquele movimento externo, sabe? E daí isso fica mais coerente, um passo de cada vez. Tá? 3 coisinhas assim, Dicas não importantes. faça isso, não faça isso que vai azedar. Gente, é violência de todos os gêneros, âmbitos, tá? Então, assim, violência verbal, violência, sabe? Então, essa agressividade nas Esquentou a palavras. cabeça, vai dar uma volta. Dá uma volta, sai de Esfria, casa, depois você afasta, conversa. né? Entende o que machucou no outro, tá? Então, primeira coisa, palavras, cuidado com o que sai da boca, né? É que fica uma faca É igual, aqui, sim. né? A nossa língua, né, uma vez que a palavra é dita, a gente não sabe como ela chegou no outro, a gente não sabe que região que atingiu dentro da fragilidade do outro. Verdade. E isso, como você fala, faz cicatriz, faz ferimento, às vezes irreparável. E todo mundo tem limite, né? Segunda dica, realmente conhecer. Mas o que fragilizou, o que deu errado? Então, eu vou falar da comunicação, tá? Então, tá faltando comunicação, vai dar errado. Porque a gente precisa se comunicar. Eu preciso entender. Então, emburrar, ficar quieto, disfarçar, mentir, né? Então, realmente, às vezes as pessoas chegam no consultório para conseguir falar o que aconteceu, para conseguir se expressar. Então, assim, eu me embotar, eu disfarçar, eu tampar o sol com a peneira, tende a dar errado, tá? Precisa da comunicação. Eu ia encerrar agora, mas vou perguntar um negocinho. Já aconteceu do casal ir lá e a mulher dizer, não dá certo, porque o cara não dá conta do recado, não dá certo. Já aconteceu, não? Problemas sexuais, Isso. grande número de queixa, É mesmo? tá? De relação sexual. Jura? Sim, porque tem a ver com intimidade, tem a ver com satisfação de prazer. Mas a reclamação é mais do lado da mulher ou do homem? Eu vou matar a charada da mulher, com certeza. Eu vou guardar pra mim a resposta, porque eu não vou tomar partido. Tenho certeza que a mulher Mas reclama nós mais. temos esse tipo de queixa, sim. Doutora. Mas, Fico, foi muito bom o espaço. Obrigado. Para fazer consulta com a senhora, Eu tenho consultório. pode deixar o seu telefone aí, tudo. Sim, vou deixar Tenho o número de certeza que vai ter celular, gente que vai eu te fico à ligar lá. disposição, né? Meu número é 992295876. 67, né? Campo 67 de Campo Grande. Né? Atendo em terapia individual, atendo em terapia de casal. Né? Eu Faz sou da por vídeo abordagem, também? faço atendimentos online, né? Atendimentos online. Então, atendo isso até de fora, né? Eu tenho vários pacientes da Europa, brasileiros, né? Que moram fora sim. e que têm essa necessidade da língua materna Claro. para o processo de Pra terapia. poder Então, eles fazer. buscam brasileiros, sim. E ao longo do Brasil também. Tem vários estados do Brasil onde eu atendo de Aí faz terapia a online. videochamada. Videochamada com o tempo, né? Minha abordagem ela é psicanalítica, então ela é uma interpretação onde a gente vai na raiz do problema, da raiz do funcionamento individual. E daí, num segundo momento, consegue entender o que fragiliza um ao outro, sabe? Então, a gente tem tido, assim, ótimos resultados. A psicoterapia hoje é uma ciência reconhecida, sabe? Então, se você tem dificuldade individual ou de casal, busque psicoterapia. É um ótimo aliado, um ótimo recurso. Né? Os profissionais da área estão à disposição e estão se capacitando cada vez mais. É verdade, inclusive os consultórios estão cheios, né? Sim. A ideia é qualidade de vida, bem-estar, saúde mental. É isso aí. Muito obrigado por você que esteve conosco até agora. Obrigado, doutora Karen Schroeder. Isso. Acertei? Certinho. Obrigada, Eu que Fico. Adoro agradeço. participar e contribuir um pouquinho sobre Vamos esse falar tema. mais sobre isso, vou chamar de novo. Isso aí vai longe, hein? Isso aí vai longe. Muito Ótimo. obrigado. Compartilhe aí esse vídeo, assista, indique as pessoas. Clica aí no sininho para você receber novas notificações. Siga nosso canal. Forte abraço.